Paz, irmãs, bom dia. É uma alegria estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E acredito que esse tipo de formato ele é bem interessante para a igreja. Acho que os homens, em evento de homens, precisam levar algumas mulheres para ouvir pela perspectiva delas. E em evento de mulheres, as mulheres precisam também ouvir alguns homens para ampliar. Senão a gente fica com uma visão viciada, engessada. Por isso, a gente vai rodar muito pela Bíblia hoje e eu quero desmistificar a bondade feminina. Porque se nós queremos redenção no Senhor, a gente precisa ter uma visão mais ampla das coisas e chamar as coisas pelo nome. E o tema da nossa mensagem é o potencial demoníaco da mulher. Eu estou sendo processado por isso, eu estou escrevendo um livro sobre isso, e tudo se baseia no seguinte fato. E isso é desde o Éden, tá? É desde a queda, narrado em Gênesis capítulo 3, o que a teologia cristã vai chamar de pecado original. O masculino não se discute em seus índices, ok? Não é isso que está em jogo. Ontem foi o dia dos homens. O que está em xeque é como a mulher reage àquilo que o homem deixou de ser, desde a queda no jardim. Então os índices estão aí, da criminalidade masculina, da violência masculina. É fácil de nós chegarmos a uma conclusão sobre quem é mais, socialmente, o agente do mal, o feminino ou o masculino. Então, os índices provam para nós que não é um assunto que a gente está aqui para discutir. Quem está ocupando mais os presídios, homens ou mulheres? Homens ou mulheres? Então, não é isso aqui que está em discussão. O homem é o que é e os índices provam quem é o homem. Quem abandona mais, quem trai mais, quem cometeu o primeiro aborto, que foi o social. Hoje a mulher feminista quer matar a criança no ventre, mas o homem até hoje, depois que a criança nasce, ele aborta. E a minha tese, baseada na compreensão do Evangelho, é: o homem sem Deus se tornou um verdadeiro inferno. Os maiores abusadores não são mulheres, são homens, mesmo que a mulher também abuse. Quem abandona mais o lar, quem trai mais, quem comete mais atrocidades é o masculino, até porque não foi o feminino que Deus providenciou para guardar. Gênesis capítulo 2, verso 14 e 15 diz que Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden para protegê-lo e cultivá-lo. Então a fisiologia masculina é superior à feminina por causa desse motivo. O homem foi criado por Deus para morrer primeiro. Por isso, eu sempre tento explicar isso biblicamente, Jesus não ordenou nenhuma mulher ao ministério. Hoje a narrativa é como se isso rebaixasse a dignidade feminina. A Bíblia prova, no Antigo e no Novo Testamento, que quando a unção desce sobre a cabeça de alguém, isso sinaliza morte. Portanto, Jesus só unge quem ele quer matar. E mulheres e crianças não foram criados por Deus para essa finalidade. Se você lê a Bíblia, você lê a história da igreja, os livros que narram a história da igreja, você não vai ver a narrativa que mulheres foram barbarizadas. Obviamente que quando a igreja foi perseguida, homem, mulher, criança, todo mundo foi assassinado, ok? Mas você não vê assim, Maria, mãe de Jesus, foi crucificada. Maria Madalena foi cerrada ao meio. Porque essa não é a finalidade do feminino. Deus não criou o feminino para isso. A mulher é inteligente demais para Deus usar num campo de batalha. Essa que é aquilo que não se percebe. Quando a gente fala que o homem tem uma missão e a mulher o auxilia numa missão, a narrativa é que isso rebaixa a mulher. Mas quem está na missão se sacrifica primeiro. É morto primeiro. Todos os apóstolos, com a exceção de João, foram mortos de maneira bárbara. O próprio apóstolo Paulo foi decapitado. Então, se a mulher quer um posto existencial,
que o Criador não providenciou, na verdade ela está colocando um alvo nela e decidindo pelo um lugar de morte que o Criador não providenciou. Então assim, Deus cria o homem, dá uma fisiologia superior para que ele proteja, ele guarde, ele desiste disso, por isso ele vira um inferno, ele vira o destruidor daquilo que ele deveria proteger. Ele é apaixonado pela beleza feminina, pelo sexo da mulher. Quando ele consegue, parece que um demônio sai do corpo dele e ele passa a desprezar. É a abordagem sempre que eu faço. Muitas de vocês aqui passaram por isso, antes de Cristo. O cara está apaixonado, te persegue no bom sentido, manda flores, sabe? Quando tinha aqueles carros de som, lembra? Que parava na porta e tal, não sei o quê. Aí depois que ele teve o que queria, que era a sua sexualidade, você liga, 1, 10, o cara some. Porque é isso que está acontecendo desde Adão. O homem quer a beleza da mulher, ele quer a sexualidade da mulher, mas ele não quer mais a responsabilidade moral de amá-la, protegê-la e servi-la. Porque essa é a função do masculino. Por exemplo, se você já está chateada antes de eu começar a ler o que eu vou ler. O seu problema não é o masculino, até porque você é uma cristã. E o Deus que você adora é um homem. Então o seu problema não é o homem, o seu problema é que tipo de homem está me pedindo respeito. Que tipo de homem está me pedindo submissão? Você vem para a igreja chorar por um homem, dizimar ele, orar a ele, jejuar a ele. Você veio para a igreja para se entregar por um homem. Então o problema não é o masculino. O problema é essa disfuncionalidade do masculino desde a queda. Quem deveria guardar agora só quer usar. Quem deveria proteger agora só quer destruir. E para a gente poder entrar na palavra, deixa eu fechar aqui o entendimento para que você se visualize. O homem sem Deus se tornou um inferno, devorando tudo que ele deveria proteger, ok? Baseado na maldade que o homem pratica, nos índices comprovados aí, né? Você der um Google, feminicídio. Lá em Brasília, só esse ano já está chegando a 40 mulheres que foram mortas. A pergunta que a gente vai fazer nessa manhã é: como a mulher está fugindo do inferno que o homem sem Deus é? Ela está saindo como um ser angelical, perfeito, sem falha, sem coparticipação no ambiente destruidor que ela vivia? Porque qual é o objeto do processo que eu estou sofrendo? Eu falei, toda a sociedade e até a igreja está treinada para ver a maldade masculina, que é um ato injustificável. Mas ninguém leva em conta o contexto, o ano que aquele casal viveu em guerra. Então ele tem a violência física porque é superior, mas ela tem a violência simbólica, emocional, verbal, psicológica, que é o que a gente vai ver na palavra. Aí não é opinião mais minha. Se um juiz quer julgar o que está na Bíblia sobre a natureza feminina sem Deus, então a pergunta, irmã, é: o seu homem sem Deus é um inferno? Os homens que você tiveram na sua vida, pai, tio, talvez, infelizmente, abusadores, como a minha própria mãe teve, minha esposa também teve, tios, né, que deveriam proteger, foram os abusadores. Como você está reagindo a todo esse mal que aconteceu? Aí, vamos lá, tá? Potencial por quê? Eu não estou dizendo que a mulher é um demônio. Eu não estou dizendo que a mulher é má. Eu estou dizendo, assim como as feministas não falaram há alguns anos atrás, todo homem é um abusador em potencial. Por quê? O homem tem os instrumentos para cometer esse abuso, ok? Então, potencial não define quem você é. Define que você tem a capacidade de ser. Então, o homem, todo homem, ele tem a violência dentro dele em algum lugar. Se ele não se tornar um homem de Deus, essa violência vai vir para fora. Se ele se tornar um homem de Deus, essa violência é controlada e se torna um propósito de vida. Toda mulher tem uma inteligência, porque ela foi criada como ajudadora. Ela é superior intelectualmente ao homem. Se ela não se rende ao Criador, a inteligência dela vira o quê? Manipulação. Por isso, observe bem, e aqui você vai concordar comigo, o conflito
sogra, nora, ele é mundial. Para você encontrar uma sogra madura, libertadora do filho, torcedora da nora, é um achado. Pode soltar fogos e fazer uma comida para ela todo domingo, que essa mulher saiu da média da maioria. Mas a maioria não é uma sogra saudável, é uma sogra adoecida e adoecedora, principalmente se não teve um homem bíblico. Se ela não teve um homem bíblico, ela está faminta de amor, de cuidado, de afeto, de plenitude sexual. Então, qualquer ser humano que não recebe do outro o que deveria receber é um ser humano adoecido, é um ser humano pela metade. Então, essa mãe que é mulher, ela quer que alguém pague a dívida que homens geraram no coração dela. E como ela vai fazer isso? Se apoderando do filho, fazendo do filho um esposo emocional, um marido sem sexo. Então, quando chega a nora, essa mãe, como mulher, entra num campo de batalha para impedir que a nora roube o homem dela. Esse é o meu primeiro argumento para quebrar a pureza inata da mulher. Se a mulher fosse superior moralmente pelo simples fato de ser mulher, porque toda mulher que se torna uma mulher mal amada se torna uma sogra amargurada, impedindo que o filho seja um bom marido, aprisionando ele para ser um bom filho. E pode perceber o que eu sempre repito: todo péssimo marido geralmente é um bom filho. E o que está impedindo ele de ser um marido pleno é que ele dedica exclusivamente seu coração à mãe dele. O sexo dele é da esposa, mas o coração dele é só da mãe. E esse ciclo não para. Ó. Segundo argumento: quase toda mulher hoje é feminista. Patriarcado, masculinidade tóxica, não sei o que lá. Gente, as crianças passam mais tempo com quem? Existem professores mais mulheres ou homens? Então, se a criança está em casa, geralmente ele fica mais tempo com quem? Se ele vai para a escola, ele passa mais tempo com quem? Então, o tempo da criança com o masculino é mínimo. Portanto, segundo argumento, as crianças não estão aprendendo machismo com homens. As crianças estão aprendendo machismo com as mulheres, com as mães não amadas, que amarguram, aprisionam o filho, protege o filho numa redoma, ninguém fala alto com o meu tesouro, se alguém dá uma bronca na escola, ela vai fazer um barraco. Então, ela super protege o filho cresce, e quando ele vai escolher uma mulher para casar, ele não foi treinado para escolher uma mulher a qual ele doará a vida dele. Ele vai escolher uma mãe com sexo. A mãe sem sexo ele já teve, que guardou, protegeu, mimou, dengou e viciou ele em posição fetal. Fez com que ele crescesse e se tornasse o que eu chamo de baby barba. É um bebê no corpo de um homem barbado. Aí agora ele casa. Quando ele casa, prisioneiro emocional da mãe, ele quer uma mulher que cozinhe bem como a mãe, cuide dele como a mãe cuida e dê a ele sexo, ok? Com a mãe, ele fazia barraco no shopping, porque queria o brinquedo. Com a esposa, que não é mãe, como ele vai reagir à frustração? Agredindo ela, xingando ela, traindo ela, enlouquecendo ela. Porque ele quer colo. E esposa não é mãe, esposa é ajudadora. Ela vai entrar, tem dia que a esposa vai entrar em rota de colisão. Essa é a função da ajudadora, não é concordar como a mãe concorda. É honrar, é amar, mas vai ter dias, teu marido está indo para o abismo. E você vai lá, ei, acorde. E a mamãe não. Dependendo da mãe, né? Tem mães raiz, né? Mas uma mãe que não teve o afeto de um marido, vai ficar ali escrava também sentimental do cuidado do filho, não querendo frustrá-lo, não querendo decepcionar. Então pode perceber, não sei se é o seu caso, se o seu marido é esse homem,
ou você conhece homens perto de você que tem essa relação adoecedora, entendeu? Por exemplo, homens que forçam a parceira a ter programação com a mãe todo final de semana. Talvez ela nunca abriu a boca porque não quer problema. Mas pergunte para qualquer mulher em sã consciência, quem que casa e quer viver na casa da sogra todo final de semana? Com raras exceções, só se essa sogra for um grande presente, como eu estou falando aqui. Mas às vezes é imposição do marido. Principalmente assim, mas a minha mãe não tem ninguém, minha mãe não teve marido. Não, a função do filho não é substituir o marido que a mãe não teve. A função de um filho não é lidar com as frustrações relacionais de uma mãe. A mãe tem que amadurecer para entender o seguinte: a minha vida não deu certo em todas as áreas, mas nem por isso eu vou aprisionar meu filho. A verdadeira maternidade, a verdadeira paternidade emancipa, envia. Vá, meu filho, quando puder volte, ligue para a mãe, venha almoçar aqui, quando puder, tá? Mas ela entende que ela não pode imprimir no filho as frustrações dela. Porque imagina, se ela fizer isso, o filho dela vai ser semelhante ao homem que machucou ela. Mas quando a gente está ferido e não quer respostas concretas, como essa aqui que eu estou dando, direta, a gente prefere viver numa ilusão. Mas perceba, esse segundo argumento como ele é real. O feriado mais lucrativo do país é o aniversário da esposa ou o Dia das Mães? Por quê? Baseado nisso que eu estou explicando, o Brasil se torna um país onde os homens amam as mães e destroem as mulheres, sem entender que a mulher destruída hoje é a mãe frustrada de amanhã que vai repetir o ciclo. Então, olha só, se você, falando com os homens, é um péssimo marido, você colocou a sua esposa no mesmo lugar de vulnerabilidade que a sua mãe está hoje. Portanto, o seu filho de amanhã vai ter que substituir na sua esposa abandonada por você a figura masculina. Então, vê o ciclo maldito que nunca para. Então, um homem que não é um bom marido está empurrando a esposa para um lugar de fome existencial, fome do coração, e empurrando o filho dele a ser o marido simbólico da mãe. Então, por que Deus ama a família? Porque quando a gente entende a família, respeita a família e pratica a família, a gente imunizou todos nós. Então, que mulher que foi amada por um homem de Deus, um homem bíblico, quer se meter com a vida dos filhos depois que eles casam? Nenhuma. Então, assim, criou 20 anos, criou 30 anos, muita dor de cabeça. Tenho 4 filhos. A gente fala, eu sou um bom pai, quando eles estão com 2 anos. Quando entra na adolescência, aí eu quero ver se, eu sou uma boa mãe, sou um bom pai. Que começa a tomar as escolhas que nos afrontam e afrontam o Senhor. Aí a gente viveu nessa 30 anos, aí eles casam, e a gente quer eles perto, vai embora, viu? Só ligue se pegar fogo. Quer ficar com a casa vazia e sua mãe aqui. Por quê? Vamos lá, tá? Para eu ir para o terceiro argumento. Quando a Bíblia narra que Deus mandou Abraão ir, sai da tua terra e da tua parentela, você percebe que não foi mãe, pai, sogro, sogra, só foi ele, a esposa, as concubinas pelo tempo de poligamia e os filhos e um primo intruso que deu um problema lá na frente. Ou seja, depois do casamento, a família que você tinha não é mais família, é parentela. É Bíblia. E por que está dando tudo errado no mundo, na igreja e nas nossas famílias? Porque a gente está desobedecendo a Bíblia, querendo que a Bíblia nos frutifique. Então, se a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, diz em Efésios capítulo 5, que o homem tem que deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarem uma só carne, como a gente acha que vai dar certo se a gente está fazendo o contrário? Se não há nenhum versículo que o homem se torne uma só carne com a mãe dele, com o pai dele, com o filho dele. A relação mais profunda do ser humano que Deus criou foi o casamento. Por incrível que pareça, você sai biologicamente de sua mãe, mas a unidade espiritual com a sua esposa, com o seu marido, é mais profundo que a maternidade, é mais profundo que a paternidade. Por quê? Toda família tem um líder, toda família tem um cabeça. Então o seu filho casa,
Quem é o cabeça da sua família? O seu marido. Se você não tem marido, você, ok? Seu filho casa. Se todo organismo, todo corpo vivo só tem uma cabeça, chamar tudo de família é uma anomalia, porque tem várias cabeças. Então, por exemplo, se é tudo família, é por isso que a sogra intervém na vida do filho, desrespeita a nora, muda móveis de lugar, diz como ela tem que cozinhar, mete o bedelho na criação dos filhos. Por quê? Ninguém está compreendendo que cada corpo tem uma cabeça só. E um corpo com mais de uma cabeça é uma anomalia. Você, se você já enviou seus filhos, você é mãe dele na sua casa. Você é mãe dele fora da casa dele. Na casa dele ele não é seu filho. Na casa dele ele é um marido. Na casa dele ele é um pai. Na casa dele ele é um homem de Deus. Na casa dele ele é um rei. Na casa dele ele é um profeta. Só na sua casa ele é seu filho. Só na sua casa ele é um príncipe, onde você é a rainha. Mas na casa dele ele é o rei e você é visita. Então imagina se a sogra respeitasse isso. O filho voa e ele vai se tornar um bom marido. Essa é a alegria de uma mãe, principalmente se ela não teve uma vida que a deixasse feliz. Fiz um bom trabalho. Nem tudo para mim deu certo, mas para os meus filhos deram. Pode voar, meu filho. Dito isso, eu vou para o terceiro argumento. Se o feminismo está dizendo para toda a sociedade que a mulher é moralmente superior ao homem pelo simples fato de ser mulher, que é isso que está acontecendo, né? Tipo assim, teve um assassinato na casa tal. Qual o quadro mental que já vem? Um marido matando a mulher, sim ou não? A gente não pensa o oposto. Teve um adultério na família Silva. Automaticamente a gente pensa num adúltero e não pensa numa adúltera. Então, o feminismo inocentou socialmente a mulher em tudo. A mulher é inocente mesmo você provando que ela não é. Por exemplo, todas as mulheres assassinas do Brasil que ficaram famosas ganharam série na Netflix. A que esquartejou o marido. Então, século XXI é um tempo onde a mulher é moralmente superior por ser mulher. Então assim, mal só o homem, mal sempre o homem. Então o homem é culpado até que se prove o contrário. A mulher é inocente mesmo que se prove. Por quê? Mesmo provando que a mulher é culpada, todo mundo vai dizer o quê? Ela teve um motivo. Pode cavar, ela teve um motivo. Ela não é má porque é má. Ela é má porque provocaram ela. Então, olha só, o feminismo está dizendo que a doutrina cristã do pecado original aplica-se só ao homem, não se aplica à mulher. Então, Paulo lá em Romanos, capítulo 3, capítulo 6, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Todos, não está escrito só o homem, todos pecaram. Então, o homem é pecador, o homem é mau, a mulher também é pecadora e a mulher é má. Qual é a diferença? Os males são praticados de maneiras diferentes. O mal do homem é um mal visível, um mal físico. A mulher não, é o mal dos bastidores. Por exemplo, você vai ver um homem fazendo o mal. Provavelmente, pela inteligência da mulher, você nunca vai ver uma mulher fazendo o mal. Quando eu comecei essa construção teológica da maldade feminina, muitas mulheres mandaram e-mail para mim dizendo: pastor, certeiro que você está fazendo, porque o meu pai só descobriu que minha mãe tinha um amante depois de 25 anos. O meu pai morreu e não descobriu que a minha mãe tinha um amante. Por quê? O homem peca na hora do pecado. Ele não tem plano, porque a gente foi chamado para ter uma marreta e ficar quebrando ali a rocha, ok? A mulher, como é inteligente, ela veio com a sabedoria de um arquiteto. Então a mulher nunca peca na hora. Ela dá um sorriso, se ela gostar do contexto, porque já percebeu, né? Só é assédio quando é pedreiro. Se tiver numa Ferrari, não é. Só quer aborto na teoria, mas do jogador de futebol ninguém aborta. Já percebeu? Neymar engravida Deus e o mundo. Que mulher você já viu assim? Eu vou abortar o filho do Neymar. Então vamos lá. Base fundamental do feminismo se chama sororidade, que é a empatia de uma mulher com a outra. Ninguém solta a mão de ninguém. Mulher defende mulher, ok? O feminismo hoje domina o mundo. E está também entrando na igreja, querendo dominar a igreja. Ok? Se o feminismo vendeu a ideia que a mulher é superior moralmente ao homem só por ser mulher, e os adultérios não acabaram, nem no Brasil, nem no mundo, com quem os homens continuam traindo as esposas?
com mulheres. Ou seja, o feminismo não resolveu nada porque o problema é espiritual, ideologia não muda caráter, ideologia não faz nascer de novo. Eles não estão traindo com alienígena, estão traindo com outras mulheres que dizem que se tornaram melhores moralmente por causa do empoderamento, por causa do feminismo. O homem é mau. E que é maldade mais brutal do que você destruir a saúde emocional de uma mulher, destruindo a família dela? Que compaixão é essa? Que sororidade é essa? Empurrou a mulher para um eterno rancor, uma eterna dor no coração dela. Eu sempre dou o exemplo da Preta Gil, né? Uma cantora famosa, acho que é filha do Gilberto Gil, feminista, o marido dela todo desconstruído também, né? E ela tinha uma melhor amiga que era funcionária dela, feminista também. Ela teve câncer, ficou no leito de hospital. O marido traiu a esposa com essa melhor amiga secretária. Aí ela vai a público, quando ela fala disso, ela fala com a dor e começa a chorar. Mas acredito que é da geração de alguns aqui, o Renato Russo cantou assim, ó: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Então a Preta Gil criou o monstro que devorou ela. Então você gera um homem desconstruído e não um homem de Deus. Quando esse homem desconstruído trai você, você se surpreende. Não, você criou isso. O feminismo criou um homem sem fundamento, sem obediência a Deus. E se o feminismo torna a mulher superior, como que uma feminista trai outra feminista, destruindo a família dela? Feita a introdução e lançado esses 3 argumentos, vamos para a palavra? Vamos rodar, viu? Tem versículo. Para você vencer a sua chateação, tá na cara de alguns de vocês, vocês estão muito chateados. Porque assim, ó, encontro de mulher geralmente é para falar da mesa, como você vai receber o marido, entendeu? Aí eu sempre falo assim, ó, a gente vai ler Provérbios 13, Provérbios 31. Por que não pode ser sobre política, sobre liderança, sobre empreendedorismo, um encontro de mulheres? Mas vamos lá, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. Aconteceu que ela questionou a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Então toda desobediência a Deus começa com a voz do diabo sugestionando a dúvida para com a verdade. E esse convite aqui já é o convite do feminismo, já é o convite dessa moda ideológica que a gente está vendo hoje. Por quê? O convite do diabo é para você existir sem o peso da palavra. Se você não obedecer a Deus, a palavra de Deus, e nem se submeter à liderança do homem que ele te ordenou, como poderia ser a sua vida? O diabo pergunta para a mulher. E ela fala com a serpente. Deus disse: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter conhecimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. Ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Vamos lá. Coisas importantes aqui no texto. Primeiro é o relativismo de Satanás, foi assim que Deus disse. Segundo, Eva viu, a mulher viu. E esse ver não é o ver dos olhos, é o ver de 1 João, lá, primeira epístola de João,
capítulo 2, versos 16 e 17, onde ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E mundo aqui não é planeta Terra, mundo aqui não é humanidade, mundo aqui é sistema. Tudo que há no sistema do mundo, no sistema do raciocínio secular, não procede de Deus. E esse sistema do mundo é fundamentado em quê? Na cobiça da carne. A carne quer o que o Criador não providenciou. Os olhos e a soberba da vida quer aquilo que o Criador não providenciou. Coisa importante para a gente entender. Quase todos nós, como pastores e muitos líderes da igreja evangélica, cometeram um erro hermenêutico grotesco de quê? Eva só pecou porque Adão se omitiu. Talvez até você já pensou assim. Talvez até eu já preguei assim. Cadê o homem? Ele não tinha que estar protegendo a mulher? Pois vamos lá. E o texto já resolve isso. A mulher viu, ou seja, a decisão dela é autônoma. Ela quis. Até porque, lá em 1 Timóteo, Novo Testamento, Paulo escrevendo, disse assim, Timóteo 2,14: Adão não foi enganado, a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Então, Eva não pecou porque Adão se omitiu. Eva pecou porque quis pecar. A mulher peca porque quer pecar. Até porque, pensa comigo, se o homem controla você, você diz, controlador. Se o homem libera você, cadê você? Olha o diabo aqui, Então vamos lá. Você é uma mulher, sim ou não? Sim ou não? Você é uma criança? Então essa hermenêutica errada está dizendo que Adão era babá de Eva. E a função do marido não é ser babá da esposa. Eva pecou porque quis e não porque o marido vigiou. Ela não é uma criança. Eu vigio meus filhos. Eu não vigio minha mulher. Minha mulher tem autonomia, identidade própria, escolha própria. Então você está vendo que a nossa maneira de interpretar a Bíblia ela já é viciada desde sempre. Não, Eva pecou porque o homem não estava presente. Não, está aqui no texto. Ele estava em sua companhia. Ela viu que era desejável para obter conhecimento, tomou do fruto, comeu, deu ao marido que estava ao seu lado. Então, se ele estava ao lado, porque ele não proibiu, pastor Anderson, porque ele não protestou, porque a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então está ali o homem do lado da mulher, perplexo, subtraído, zonzo, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Por quê? A gente vai ver outras verdades bíblicas. Quando a mulher rejeita o peso da palavra, quando ela sai debaixo desse guarda-chuva da providência divina, até profetas de Deus, corajosos, temem. Profeta Elias matou quase 1000 falsos profetas de Baal. Quando Jezabel o ameaçou, ele fugiu para uma caverna e entrou em estado de depressão. Então, uma mulher sem propósito assusta até os mais valentes dos evangélicos. Ainda aqui em Gênesis 3, verso 16, olha que coisa interessante. Para a mulher sentenciou Deus: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia dará luz a filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Isso aqui é a chave, se você entender. Principalmente se o seu casamento está em crise ou vivem volta e meia numa crise. Olha o que Deus falou: multiplicarei o sofrimento na gravidez, você dará a luz em agonia, você continuará desejando influenciar seu marido. No bom português, você vai continuar querendo se intrometer em um assunto que não é da sua conta. Até porque o verso seguinte, Deus vai falar com o homem e diz o quê? Porque você deu ouvido à voz da sua mulher, maldita é a terra por tua causa. Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher, comeu do fruto do qual lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por que o masculino é maldito?
Por causa da desobediência. E por que a desobediência? Porque ele ouviu a mulher. A sociedade vai chamar isso aqui de machismo, a gente chama isso aqui de evangelho, de autorresponsabilidade. Para a gente cooperar com Deus, para resgatar o homem, a mulher tem que ser consciente e madura e pagar o boleto dela. O homem paga o boleto dele, mas a mulher tem que pagar o seu boleto. O que isso significa para nós hoje? Se o homem, ele foi devolvido à sua posição diante de Deus, a mulher não pode intervir com a opinião se Deus já falou. Foi isso aqui que aconteceu. Não é que o homem não escuta a mulher, tem que ouvir a mulher, ok? Mas se Deus já falou, não importa nem o que a mulher, nem o que o próprio homem pensa sobre o assunto, Deus já falou. Então o marido crente, ele busca o auxílio da esposa quando Deus não fala. Aí ela vem com a sabedoria, ela vem com a superioridade intelectual. Mas se Deus já falou, ela não pode usar dessa sabedoria como manipulação, para chantagear, para tomar vantagem, porque pode acabar nisso aqui. A conclusão pode ser isso aqui. Então olha só, o que é continuar desejando influenciar o marido? As irmãs evangélicas até aceitam a doutrina da submissão, desde que elas continuem sendo o pescoço que controla a cabeça. Marido, não, meu marido é o cabeça lá de casa, ela levanta o moral dele. Não, ele é um homem de Deus. Mas aqui, do que adianta ser cabeça? Então, irmã, as mulheres também querem o que o Criador não providenciou. As mulheres também querem controle, poder. Vamos lá. Por que os pecados hoje familiares e os pecados femininos? A mulher com sentimento que perdeu o controle. A mulher quer, por causa da inteligência dela, tudo sob controle. Mas o mundo não tem controle, o pecado está aí desorganizando tudo. Não tem como você controlar seu marido, não tem como você controlar seus filhos, não tem como você controlar a vida. Isso só vai aumentar a ferida. Você não é chamada para ter controle, você é chamada para obedecer a Deus. E a partir dessa obediência, Deus te ajudar a resolver as coisas. Como que você vai controlar o indomável? O masculino é indomável, as crianças são indomáveis. A louça vai sujar amanhã de novo. Aí a mulher entra num estado de profunda irritação, porque acabou de limpar e acabaram de sujar de novo. E eu sempre tento cooperar com as irmãs, muda a perspectiva, conversa com a mãe que perdeu um filho, e ela urra de vez em quando nas vigílias, introspectiva, doendo, porque o antinatural aconteceu. O que é natural? O filho enterrar a mãe. Aí aconteceu o oposto, a mãe enterrou o filho. Conversa com essa mãe, se ela não queria de novo aquela bagunça, aquela louça suja, aquele caos, aquela gritaria. Então qual é a mudança de foco? Agradecer que você tem um marido que leva comida para casa, que você tem filhos saudáveis que comem e sujam a louça. Então só tem louça suja porque tem comida. Então que tal agradecer, ao invés de reclamar? Que barulho! Eles estão vivos, cheios de hormônio. Compra um tapa-ouvido, um fone, alguma coisa. Porque também nós entendemos, cada fase é única. A gente irrita, mas diz, como eu gostava daquela outra fase, daquele momento, daquele outro momento. Então tá lá, a mulher sábia pode sentar no sofá com o marido, assistir algo, mas ela começa uma crise porque a pia está suja. Aí eu converso com a minha esposa. Tem um método de lavar agora e não sujar de novo? Não. Então por que você está irritada? Por que você não senta aqui para assistir? Amanhã vai estar sujo de novo. Não vai? Vai. Então bota um sorriso no rosto e senta aqui e vamos assistir. Por que começar uma briga? Outro dia foi uma briga, sabe por quê? Cocô de cachorro. Eu falei, você quer que eu costure o bumbum do cachorro? Vamos resolver o problema, dá uma linha, uma agulha, eu vou preso se eu fizer um negócio desse com o animal. Então, a crise feminina é a inteligência fora do controle, entendeu? O homem está ali, um assunto por vez. A mulher está 50 assuntos, pelo nível superior de inteligência. Então, se ela não conseguir encontrar paz em Deus, paz na palavra, as 50 informações levam ela a um colapso. Aí dá a ela clareza que ela perdeu o controle. Perdendo o controle, o que é que ela vai fazer? Agredir com palavras,
ameaçar, diminuir, ofender, bater nas crianças, chutar o cachorro, dar uma panelada no marido. Mas olha só, a Bíblia diz, você vai continuar tentando influenciar seu marido, ele dominará. Então o masculino reage à tentativa de manipulação feminina com o quê? Violência. Domínio aqui é maldição. Liderança na Bíblia é bênção. Jesus não é um dominador, Jesus é um líder. E um líder lidera pelo exemplo. Ele disse, o maior entre nós é aquele que serve. Então você quer um marido servo? Você quer homens servos ao seu lado se você é solteira? Não seja uma mulher manipuladora. No final eu faço perguntas e respostas, umas 3 perguntinhas. Não eu perco o raciocínio. Mas olha só, continua, o 13, dizendo que vem da mulher a promessa de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Você é uma bênção, irmão. Deus não ordenou às mulheres, mas Deus permitiu que a mulher tivesse o milagre da madre para trazer as armas de Deus ao mundo. Salmos capítulo 127, o filho é como uma flecha na aljava do guerreiro. Quanto mais você tem filho na juventude, quando seus inimigos vierem à porta, você triunfará. Então, um filho que Deus deu a você, o milagre da madre para trazê-lo ao mundo, na mão de um marido bíblico e na mão do Criador, é uma arma que Deus atira na cara de Satanás. Seu filho é uma flecha na mão do seu marido. E isso requer da sua parte sabedoria para coparticipar desse milagre. Por exemplo, Jesus ordenou 12 homens como apóstolos, sim ou não? Mas ele apareceu para quem quando ressuscitou? Para as mulheres. Então você não é inferior e nem superior, cada um tem um lugar de ação, importância. A gente vai ler rapidamente algumas histórias na Bíblia para a gente perceber quando o feminismo sai do guarda-chuva da providência, problemas vão acontecer. Então muitas histórias da Bíblia que incluem as mulheres, quando elas saem debaixo da providência, pecados acontecem, mortes acontecem, crimes acontecem, barbaridades acontecem. Porque Deus está contando com a inteligência feminina. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1. Vou citar, não precisa ler. Falando assim, prova que a mulher é superior aos homens. Está lá assim, irmãs, se o vosso marido não responde à fé, em outras versões, se o vosso marido não responde a palavra de Deus, que ele seja salvo por vós, sem palavra alguma, só através do vosso proceder. Bíblia. Ai meu Deus, estou cansada, meu marido, pastor, vamos orar, vamos jejuar, vamos não sei o quê. Não. A Bíblia mandou você calar. Hoje, século 21, isso aqui é uma barbaridade que eu estou falando. O quê? A mulher tem que ficar calada e não entende o evangelho, gente, porque as coisas espirituais são discernidas no espírito e não no problema, e não na experiência pessoal. A Bíblia não está dizendo que a mulher tem que calar para os desmandos do marido. A Bíblia está dizendo que a mulher se cala diante do Criador, dando ao Criador a autoridade para enfrentar os problemas dela. Então, seu marido é o seu problema? Sim. Se cale em mim e eu compro sua briga. Então não é o silêncio para o problema, não é o silêncio para o marido, não é o silêncio para o caos daquela casa, é um silêncio em adoração, é um silêncio para Deus. Então vamos lá. Por que a mulher pode salvar o marido calada? Porque ela é extremamente inteligente. E se é extremamente inteligente, pode ser extremamente estratégica. Saber o que fala, quando fala, de maneira sábia, ponderada, que não vai ser um gatilho à ira do marido. Porque você tem o Espírito Santo como parceiro, né? Você aceitou isso, a estratégia vem dele. E já está comprovado cientificamente que um homem fala por dia menos de 15 mil palavras. E uma mulher fala por dia mais de 30 mil palavras, mais do dobro do que um homem fala. E a Bíblia diz que onde há multidões de palavras, não há exclusão de pecado. Ou seja, quanto mais a gente fala, mais a gente peca. Então a sabedoria do Espírito Santo dizendo à mulher, você quer resultados efetivos, bíblicos, espirituais, cristocêntricos? Quero, Senhor. Aprenda a se calar em mim. Porque naturalmente, pela sua inteligência, você fala mais. E você tem que aprender a falar menos para que as suas palavras sejam caras.
assertivas. Por exemplo, gente que fala muito, você não tem prazer de ouvir. Oh, pessoa que irrita, meu Deus, tem uma opinião sobre tudo, a irmã se intromete, aí você sai. Mas alguém que é mais calado, quando fala, você se ajeita na cadeira para ouvir. Por quê? É caro. De tanto que a pessoa não fala muito, quando a pessoa toma a palavra, você fala, pode preparar que vem um trovão da parte de Jeová aí. Vem pérola, vem coisa para alinhar a nossa vida. Agora, gente que fala pelo cotovelo, a gente nem dá crédito. Então, por exemplo, você recebe esse marido problemático com a sabedoria diaconal ou com gritaria? Cobranças, ameaças e reclamações. Porque a linguagem relacional, a linguagem de amor é diferente de homem para mulher. Mulher mais sensível, ser de gentileza, carinho, amor, lembrança de data, ser surpreendida com um jantar, com uma viagem, com um voucher para um dia de beleza. O homem só quer respeito e uma mesa posta. Não precisa de muito, não. O homem só precisa entender que ele é estimado, que ele é respeitado, que ele é considerado, valorizam o que ele está fazendo. Se você não louva seu marido pelo que ele já consegue, não adianta cobrá-lo por aquilo que você gostaria que ele conseguisse. Porque ele só vai conseguir se alguém reconhecer o que ele já faz. Então você quer que seu marido ganhe 8 salários mínimos, agradeça pelos 2 que ele já consegue. Aí ele vai se sentir um leão para ir para a selva caçar. Agora, se você só ameaça, xinga, recebe com panelada, esquece. Você acabou de matar. Se ele está morto, você botou a tampa do caixão. Olha só quem pode ser a mulher potencialmente. Gênesis capítulo 16, verso 1, está escrito: Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações sexuais com a minha serva. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim, ela lhe deu Agar para ser concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, sua senhora. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Então, a história que antecede essa é Deus aparecendo para Abraão, fazendo-lhe a promessa, dizendo que por meio de um filho viria uma descendência incontável como as estrelas do céu e as areias do mar. Abraão tinha 75 anos, Isaac só veio nascer depois de 25 anos, quando ele tinha 100. Então, o homem ouve essa perplexidade da parte do Senhor, ele entra em colapso, mas ele diz: Deus falou. Quando ele chega para a esposa e diz: Deus disse isso aqui, pela inteligência ela vasculha todas as possibilidades desse milagre acontecer. Aí ela não vê nenhum. Quando a inteligência sai da providência divina, a mulher quer ajudar Deus a produzir um milagre. Deus precisa de você para produzir um milagre? Ele é capaz de produzir um milagre sozinho? Então, quando a sua inteligência se desvia da obediência ao Senhor, você vai tentar ajudar o Senhor. Não estou vendo um meio de um filho nascer. Já sei. Marido, tá vendo a minha funcionária doméstica ali? Aquela que a gente contratou tem 8 meses? Tô. Então já sei como Deus vai cumprir a promessa. É a mesma coisa de: meu filho, minha filha, te darei um carro. Aí no outro dia tu vai na concessionária e financia. Aí você chega na igreja: ô varoa, conseguiu o carro, né? Não, Deus me deu. Não tem presente com um carnê de 60 meses, irmão. Se Deus falou que vai te abençoar com um carro, espere Ele abençoar. Se Ele dissesse assim: filha, vá financiar e eu vou te ajudar a pagar a prestação, é uma coisa. Mas se Deus disse claro: eu vou te dar um carro, então disse claro para Abraão: eu vou te dar um filho. Aí a esposa desvia a inteligência dela, sai da obediência e chega para o marido com essa excelente ideia do marido transar com a funcionária. Irmã, o marido tem que ser muito crente para repreender a ideia da esposa. Então assim, 98% dos homens crentes vai dizer: nunca passou pela minha cabeça, mas amém. Aí vai lá Abrão e se relaciona com Agar, e ela fica grávida. Então olha só, como a mulher não é superior ao homem.
Agar era menina de interior, que nem ousava levantar a cabeça, toda tímida, obediente à sua senhora. Amém, sim senhora. A senhora precisa de mais alguma coisa? Agora ela está grávida de um varão. Então a menina tímida está aqui, ó. Olha o potencial demoníaco da mulher. Mas o potencial demoníaco também se aplica a Sarai, que teve a ideia, convenceu o marido transa com a funcionária. Quando a funcionária se volta contra a esposa chega e diz o quê? É por sua culpa que ela está me desprezando. A ideia foi de quem? Como que é culpa do marido? Então você está vendo pela Bíblia que a inteligência feminina pode se perder facilmente, e a gente começa a culpar o masculino. O problema foi criado pelo feminino, e desde sempre o mundo está treinado a culpar o masculino, inocentando a responsabilidade da mulher. Obviamente que um marido crente, se fosse eu dizia: está repreendido, mulher, eu te repreendo com essa ideia, está amarrado para longe de mim. Você quer me botar em maus lençóis, porque toda vez que você ajudar a Deus a produzir um milagre, vai nascer Ismael, e Ismael não é o filho da promessa. Deus não precisa de ajuda. Deus é especialista. Deus não precisa de ajuda. Deus é especialista em milagres. Em Gênesis capítulo 35, verso 17, está escrito: e enquanto padecia tentando dar luz, Raquel aqui no caso, a parteira a encorajou: não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu ao seu filho o nome de Benoni. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Lá em Gênesis, no contexto de 1, 2 e 3, Deus cria todas as coisas, se chama o homem para dar nome. Quem dá nome não é o feminino, quem dá nome é o masculino, por isso que o mundo é uma desgraça. Quem está dando nome ao mundo? O homem. Se o homem está sem Deus, o mundo é uma desgraça. Então, quando o homem volta para Deus, ele começa a dar um nome abençoador. Aí as coisas começam a mudar. Família muda, igreja muda, sociedade muda, país muda. Então, Deus não deu à mulher a missão de dar nome a nada que Deus criou. Por quê? A mulher, em sua inteligência, quando a inteligência sai da providência, a mulher enxerga mais emocionalmente a circunstância do que o quadro inteiro. E o homem é mais cartesiano, mais metódico. Uma coisa por vez, como eu sempre explico. 50 na cabeça da mulher, no homem só um. Tem suas vantagens e desvantagens. Mas olha só, Raquel quer imprimir no filho o momento dela, porque a análise, às vezes, da inteligência feminina, ela é emocional. E a análise do homem, quando ele está bem, quando ele está equilibrado em Deus, ela é moral, espiritual, de médio e longo prazo. Por isso que homem e mulher unido é um time. Porque um tem uma coisa, o outro tem outra. Um tem um dom, o outro tem outro dom. Então, olha só, Raquel, baseado na dor, na aflição da gravidez, da gestação e do parto e da sua aparente morte, ela imprime no filho dela o momento que ela está vivendo. O nome dele é Benoni, que no hebraico vai significar filho da minha dor ou filho da minha aflição. Então imagina a vida do menino. A professora: Anderson, José, Francisco, filho da minha aflição, está presente? Filho da minha dor, você está aqui? Para sempre o filho carregaria a marca da aflição momentânea da mãe dele, quando a mãe precisava entender que ela não pode imprimir o momento no filho. O filho é maior que o momento dela. Volta a questão da sogra e nora. Você não pode pegar a sua vida e imprimir no seu filho. Você não pode pegar as marcas de sua dor e imprimir no seu filho. E aquele que dá nome, que é o pai, estava na porta do parto. E ele entra: não, está repreendido. O nome dele será Benjamim, o filho da minha força, o filho da minha mão direita, ou filho próspero. Olha que diferença. A mãe queria filho da minha dor, presente, e o pai, filho próspero, presente, filho da minha força, presente, filho da minha mão direita. Eu não concluí,
Mas se o mal masculino é um mal visível e o mal feminino é um mal invisível, é por isso que crimes femininos são de mentoria, coparticipação ou envenenamento. Olha a inteligência da mulher. A mulher nunca bota a cara na guerra. O homem não, olha lá. Você está vendo ele fazer a besteira, cometeu o erro, cometeu o crime. A mulher, porque é um mal sutil, é um mal dos bastidores. Por exemplo, eu dou o exemplo do ano passado, acho que foi janeiro ou fevereiro de 2023. Uma mulher evangélica casou com um homem divorciado que tinha 2 filhos, um menino de 13, uma menina de 18. E eles amavam o pai. Quase todo final de semana eles iam para a casa do pai. Evangélica, tá? Adoradora. Você ia no Instagram dela, louvor, culto. Ela começou a envenenar os meninos no feijão. Aí um belo dia, a última dose foi fatal e os meninos foram levados para o hospital. A moça, infelizmente, faleceu. O menino conseguiram fazer uma lavagem estomacal e foi salvo. Enquanto eles ficaram internados antes de morrer, ela no Instagram postando a foto deles com louvor, dizendo: eu estou orando, Deus vai fazer. Até que o menino, quando voltou à consciência, a polícia perguntando: você lembra de alguma coisa? Como que foi a sua última refeição? O feijão estava estranho, tinha umas bolinhas azul. Aí descobriram que foi a madrasta. Porque, voltando ao início, para quebrar o mito que a mulher é bondosa por natureza, a gente só tem que entender essa diferenciação. Mulher peca e comete males com a inteligência, homens cometem males com o corpo. Por exemplo, homens destroem corpos, mulheres destroem relacionamentos e reputações. Por exemplo, todo problema numa igreja, às vezes tem uma irmã envolvida, porque ela não vai lá e destrói o corpo de alguém, mas ela destrói a reputação de alguém. Em Juízes, capítulo 16, vai narrar a história que Dalila vendeu o segredo de Sansão aos inimigos. É semelhante à situação que aconteceu com Jezabel, o general do exército de Israel visitou a cidade. Jezabel colocou um dos seus filhos para ir à frente e perguntar se a visita do homem de Deus era de paz. O homem de Deus pergunta: pode haver paz enquanto tua mãe vive com seus encantamentos? E está escrito na palavra em 2 Reis que Jezabel estava no seu quarto tomando banho, se maquiando e se perfumando, porque toda mulher má acha que todo homem será controlado pela beleza e pelo sexo. E o homem de Deus vem, e você sabe o que aconteceu, né? Pede para os eunucos jogarem ela do sobrado e os carros passam por cima de Jezabel. Então, a mulher sabe que o homem facilmente se rende a seduções, a encantos. E olha que coisa gloriosa. Talvez você não sabia, porque quando a gente lê Provérbios, a gente supõe que todos os capítulos pertencem a Salomão. Mas nem todos os capítulos são de Salomão, principalmente o 31, que vai falar da mulher virtuosa que a gente tanto prega nos nossos encontros de mulheres. Provérbios 31 são palavras do rei Lemuel repetindo o ensino que a mãe o deu. Então, um homem vai falar o que uma mulher ensinou. Então, olha só, Provérbios 31, verso 1 diz: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então, olha que mãe sábia que eu falei, entendeu? Minha vida deu errado, mas eu envio o meu filho. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos. Verso 3, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destrói os reis. Uma mulher está dizendo que a mulher, fora do propósito de Deus, existe para destruir a força dos homens. Existe um outro tipo de mulher má, a que destrói reis. O que é isso? A que destrói propósitos. Por exemplo, Provérbios capítulo 7, capítulo 6, vai falar da mulher imoral. E está lá, a mulher imoral está em busca de vida preciosa.
Às vezes a mulher sem Deus vê um homem que é casado, vê um homem até que é pastor, e ela tem prazer na sedução para a destruição de um propósito. É como se existissem mulheres que vibram com um propósito acabando, porque todo divórcio é a morte de um ministério, é a morte de um propósito, é a morte da cidade. Todo pecado da nossa vida é um pecado que vai tocar a nossa cidade, porque todo cristão é um ser social, trabalha, se relaciona, estuda. Então, se acontece um pecado no nosso casamento, não é só no nosso casamento, porque vai tocar as famílias envolvidas, as crianças envolvidas, as pessoas que pecaram. E, por exemplo, a gente vai para as outras instituições, as outras relações, a partir do dano que o pecado causou na nossa família. Então, uma mulher está dizendo, tome cuidado, porque a mulher sem propósito existe para drenar a sua força. Não entregue sua força a uma mulher. Seja homem e não peça à mulher permissão para isso. E cuidado, porque existe um nível superior de mulher má, a que destrói o propósito. Porque vamos lá, perguntaram para mim certa vez, e eu respondi num podcast. Pastor Anderson, o que você acha? Meu marido trabalha muito, e às vezes trabalha viajando, e eu estou cobrando muito ele que ele está ausente. Baseado na opinião da mãe do rei Lemuel, eu respondo a esse homem: seja homem e não peça permissão à sua mulher, porque ela estaria reclamando se vocês estivessem passando fome. Ela estaria reclamando se as contas estivessem atrasadas e o nome de vocês estivesse no SPC Serasa. Então, hoje o seu pão está longe, seja um homem e traga o pão para casa. Você vai concordar comigo como mulher. A coisa que mais irrita uma mulher é ver um homem sentado num sofá. Estou mentindo? Você está trabalhando muito. Se ele trabalhar pouco, você vai reclamar, irmã. Então cubra a nudez do seu marido. Não, porque os meninos estão reclamando. Dava certo no passado, Por que não pode dar certo hoje? Conversa com as nossas avós, ou com as mães que o casamento deu certo, que o marido era homem mesmo, sabe? E qual era a função do homem na época dos nossos avós e alguns dos nossos pais? Sair de casa para trazer o sustento e ser recebido com respeito e honra em uma mesa posta e acabar a noite namorando à luz de vela. Por isso 5, 10, 15, 30 filhos, não tinha Netflix na época, nem internet, e deu tudo certo. Vê hoje assim, minha avó e tal, às vezes se deu algum para bandido, deu algum errado, com raras funcionava, porque a mulher queria ser feminina, honrando o marido, e o marido queria ser masculino, provendo a família. Aí hoje a gente, igualdade de papéis, empoderamento e tal, e a mulher está colhendo, né? Eu sempre digo assim, feminista dos 20 aos 40, depois solteirona, frustrada. Então é melhor ter um homem trabalhador do que ter homem nenhum. É melhor ter um homem trabalhador do que um homem preguiçoso, sugando você. Hoje o feminismo atrapalhou tantas mulheres que a maioria das mulheres está, de fato, próspera, mas se ela está solteira, ela vai trazer um homem parasita que sabe que ela prosperou. Aí ele pergunta: por que eu vou trabalhar? Eu preguei, acho que foi em março desse ano, nos Estados Unidos. Eu descobri um contexto lá entre as mulheres negras que eu fiquei assustado. A mulher negra lá é uma mulher poderosa, independente. O que aconteceu? Os homens entenderam que as mulheres cresceram, então ela cresceu, mas ela continua feminina. Ela quer um homem, certo? Mas mudou tanto a sociedade nessa cidade que eu fui, Estados Unidos, que o cara se submete a essa mulher e ela dá para ele um carro, um telefone e liga para ele quando ela quer namorar, e ele vai para a casa dela e namora. Aí, por exemplo, eu preguei na igreja de um pastor que é negro, a esposa é branca e ela tem um salão de beleza nos Estados Unidos. Aí um belo dia ele foi visitar lá, e o salão cheio, daquelas negona, sabe, americana, afro, cabelo tal. E ele foi lá: oi meu amor, beijou e tal. E as mulheres assim: que é isso aí? Meu marido. Teu marido? Tu tem marido? Essa cidade aqui tem homem ainda? Marido? É marido. E é crente. Crente. E é fiel, hein? Não me trai, não. Mulher, me conta esse negócio, me conta esse babado aí. Olha só. Não, eu tô aí com um ficante que eu pago a conta do celular dele todo mês. E quando eu quero namorar, eu ligo para ele. Porque, vamos lá, você pode e deve crescer muito na sua profissão, ganhar muito dinheiro, mas você continua mulher, sim ou não?
e a mulher foi criada para se encaixar num abraço de um homem que a ama. Não vem com essa. Você pode ser policial com a pistola na cintura, você pode ser juíza federal, entendeu? Você passar e baixarem a cabeça quando você passa. Mas quando acaba seu turno de trabalho, há um espaço no seu coração, criado pelo seu Criador, para se encaixar com o coração de um homem que te ama. Então hoje a independência da mulher tá, não preciso de homem para quê? Vai falar isso com 30, mas deixa os 50 chegar. Minha esposa atendeu uma senhora advogada, senhora não, no ápice da vida dela, 56 anos, enxutona, advogada, daquelas assim que você olha e você... Aquela mulher forte, entendeu? Ela chorando com a minha esposa, perguntando, será que Deus ainda tem um homem para cuidar de mim? E aqui nesse mesmo Provérbios 31, está escrito, mulher virtuosa, quem a achará? Uma mulher está fazendo essa pergunta. Ou seja, é mais ou menos com um verso aqui em Provérbios que diz que aquele que achou uma esposa, achou uma dádiva do Senhor. Não está escrito achou uma mulher, porque ser mulher não significa ser esposa. Aquele que acha uma esposa. Então, a esposa está num nível maior do que uma mulher. A esposa é aquela que entendeu um propósito de vida. Então, quem vai achar essa mulher virtuosa? Quando a mulher é virtuosa, diz, o homem que a encontra recebeu a bondade do Senhor. Aí, por exemplo, em Provérbios 31, está escrito que essa mulher virtuosa acorda, seus filhos e o seu marido a louva. O coração dele confia nela. Meu marido nem me diz quanto ganha. Pode ser que ele é um desviado, pode ser que o coração dele não confie em ti. Que tal, às vezes, também se perguntar que você pode ter o marido que você construiu, portanto, o marido que você também merece. Porque independente do pecado do outro, o outro mora com a gente. E morando com a gente é o próximo mais próximo de nós. Minha esposa é o próximo mais próximo de mim. Sim ou não? O pecado dela é só dela. Mas se eu sou de Deus, um homem de Deus, amo a Deus, como a minha vida não influencia o próximo mais próximo de mim que dorme na minha cama? Então, se eu estou casado há 17 anos e eu vou falar para você que eu não tenho uma mulher boa, eu também tenho que aceitar que eu não sou um homem bom. Porque 17 anos também eu construí parte do que ela é. Então, se ela não é uma boa mulher, eu não sou um bom homem. Então eu tenho, de alguma maneira, também a mulher que eu mereço. De alguma maneira você também tem o marido que você merece, o irmão que você merece, o pastor que você merece, porque ele está reagindo à sua feminilidade. E se a sua feminilidade ela não for bíblica, ela for assustadora, você só aumenta o problema, você não resolve nada. Uma irmã uma vez foi no meu Instagram dizendo, dá 6 horas, 7, meu marido não está voltando para casa, ele sai do trabalho e ele vai para o bar. Baseado nisso que eu disse, antes de criticar insistentemente seu marido, se pergunte que tipo de mulher, que tipo de esposa, que tipo de serva de Deus você foi até hoje. Porque você é coparticipante daquilo que ele é. Então, se o seu marido é um homem mau, um homem desobediente a Deus, é por isso que ele está no bar. Amém? Mas uma mulher madura vai perguntar o seguinte... Se ele não é um homem mau, se ele tem temor do Senhor, se ele tem um coração quebrantado, por que ele não quer voltar para mim 6 horas, quer ir para o bar? Eu vou ajudar você, tá? Um teólogo católico chamado Chesterton disse, o homem na porta de um bordel está à procura de Deus. Baseado nisso, eu não tenho nenhum receio de concluir que a mesa de um bar é uma busca por comunhão, koinonia, pertencimento, porque a mesa do bar é um lugar de iguais, é um lugar de desgraça, mas é um lugar de desgraçados iguais. Ninguém é superior a ninguém, ali eles são desgraçados nivelados. E a Bíblia diz em Gênesis 2:24 que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, Deus criou o casamento para um lugar de nudez literal e nudez da alma, para a mulher ser o que ela é e o homem protegê-la, guardá-la. O homem ser o que ele é e a mulher, ao invés de censurar, cobrir, proteger. Como eu dei o exemplo do trabalho,
Os filhos estão reclamando da ausência do pai. Protege a nudez do marido, explica por que ele tem que viajar. É igual um pastor. A esposa, né? Não, você está ausente, está se dedicando à igreja, os nossos meninos estão sentindo falta. Explica por quê. Não dá para dizer que um obreiro dedicado é um mau pai, gente. Ele é viciado em droga, ele é um adúltero, ele tem amante, ele é um bêbado, ele é um traficante. Não, ele está perdido na obra, então ele está bem perdido. Então que tal mudar a perspectiva? Ampliar a visão do seu filho, às vezes porque o pai não vai estar presente. Ele tem que entender que ele precisa estar presente, mas vai ter momentos que um homem dedicado ao seu trabalho, seja pastor, seja qualquer outra profissão, não vai conseguir estar presente. Aí que entra a inteligência da mãe de suprir esse vazio no coração do filho e proteger a reputação do marido, explicando para o filho por que o pai não está presente naquele momento tão importante. Aí eu respondi para a irmã: talvez ele está indo para o bar por obediência bíblica. Talvez ele está obedecendo a Deus. A irmã chega, ficou igual você. Opa, está repreendido, pastor. O que é isso aí? Como assim? A Bíblia manda ele ir para o bar? Não, mas a Bíblia manda ele fugir de uma mulher rixosa. E ele encontra no amigo do bar um lugar de morte, um pouco de vida. Olha que coisa contraditória. Onde que é um lugar de vida? Igreja, presença de Deus, família, casamento. Ali é um lugar de vida. Amém? Mas esse homem quer voltar para casa e encontrar na esposa um lugar de proteção, uma torcida organizada em favor dele. Mas ele está voltando para casa e encontrando na esposa o quê? Uma inimiga, uma cara feia. Depois de um dia cansativo de trabalho, ele chega no bar e os amigos: e aí, cara? O garçom: e aí, quanto tempo? O que você quer? Geladinha? Quer uma tripazinha de porco frito aqui? Senta aí, cara, que saudade de você. Lembrei. Quando não é a mesa do bar, ele chega e vai ficar com a cachorra. Aí eu falei bem assim: por que a senhora não começa a imitar a cachorra de vocês? Pastor, você está me chamando de cachorro? Não, mas a senhora é inteligente, a senhora é uma mulher sábia. Então observa qual a sua atitude quando o marido chega e observe qual a atitude da cachorra. Como que a senhora recebe ele? Não, estou só gritando. A cachorra pula, beija ele, lamba os pés dele, sabe? Sem censura, sem cobrança. Aí ele senta ali e fica ali em comunhão com o animal, quando deveria ter comunhão com a senhora. Mas como o feminismo inocentou as mulheres, meu marido é um inválido, um endemoniado, um homem sem Deus, entendeu? Mas ninguém pergunta para a senhora assim: o que a senhora fez para esse cara ser assim? Ninguém pergunta, porque não importa. E para Deus importa. Por exemplo, se o rei Davi vivesse hoje, quem queria congregar com ele? Sendo que ele adulterou e matou o marido da mulher, sim ou não? É fácil ler a Bíblia, difícil se fosse hoje a gente ir para a igreja dele. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus praticando essa atrocidade, porque Deus vê em nosso coração o que a gente não vê. Então Deus viu no coração de Davi o que a gente não vê. Então para Deus importa não apenas o pecado, mas importa o contexto no qual ele foi cometido. Então importa o contexto que seu marido está pecando. Porque, por exemplo, você quer Bíblia? Pra você não ficar chateada que eu estou dizendo que seu marido está indo para o bar por causa de você? Vou provar pela Bíblia, tá? Provérbios 27:15 diz: esposa briguenta é como uma goteira constante em dia chuvoso. Goteira de dia ninguém percebe, mas goteira de noite se percebe. De dia porque tem muito barulho. De noite, se o chuveiro ficar pingando, você acorda. A Bíblia está dizendo que uma mulher sem sabedoria é como uma goteira constante na cabeça do marido. Provérbios 21:19 diz: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Aqui, substitui deserto por boteco. A Bíblia diz em Provérbios 19:13: o filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Provérbios 25:24 diz: melhor é viver num canto sobre um telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios capítulo 12, verso 4 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos.
Foi isso aqui que aconteceu com Adão, câncer nos ossos. Se ele estava do lado e Eva fez o que fez, a atitude dela entrou. Por exemplo, todo marido crente passou por isso, eu passo por isso. Quando a nossa mulher sai da bênção, ela nos adoece por dentro. A gente sente uma fraqueza interna quando a gente é exposto. Por exemplo, tem esposa, se ela estiver zangada, expõe o marido na roda de irmão na porta da igreja, expõe o marido no almoço de família, expõe o marido numa saída entre amigos. Ah, esse aí? Aí entra assim, ó, nos enfraquece por dentro, como se fosse uma criptonita com super-homem. Eu não sei o que é um câncer nos ossos, mas deve ser algo muito ruim. Então uma mulher, quando age sem sabedoria, ela adoece interiormente o homem. Impede esse homem de avançar, impede esse homem de prosperar. Aí a solteira pode estar aqui: pastor, todo esse culto aí só para as casadas? Não, varoa, eu aprendi a ser um bom marido ouvindo o meu pastor quando eu era solteiro. Independe do seu estado civil. É Bíblia e é Evangelho. Não está casada? Mas tem pai, tem irmão na igreja. Pega o ensino e monta uma biblioteca na tua alma, na tua mente. Então já sei como agir no futuro. No contexto, vou citar de Marcos capítulo 6, está relatado que o profeta João Batista perdeu a cabeça. Você lembra desse relato? Herodias, mãe, tinha uma filha chamada também Herodias. Essa mulher se casou com o rei, mas ela era esposa do irmão do rei. E o profeta pregava denunciando: essa relação é ilícita, Deus não se agrada. Está escrito que ela guardava amargura esperando a hora de matar o homem de Deus. Mas está escrito que o rei não se ofendia, ia de madrugada na prisão ouvir João Batista pregar. Você está vendo, às vezes, a vantagem de um homem e de uma mulher? A mulher está assim, ó, vamos lá, evento de homens. O que tiver, tá bom. O cara nem quer vir para a igreja, ele nem quer vir para o culto de homens. Primeiro ponto. Se ele decidiu vir, ele não está preocupado com nada. Decoração, quem é o pregador, se tem banda ou não tem, ok? Aí a mulher: ai, a vida, meu marido, o mundo, o machismo, entendeu? Aí todo mundo assim, ó, a mulher tá pronta, tá vendo? A mulher tem tanto problema que ela tá pronta para Deus, para ser santa, para mudar. O homem que é um problema. Mas é assim, ó, o homem demora, mas quando ele decide, ele não recua mais. Ele vai demorar a levantar, mas se ele levantar, pode comemorar, ele não senta mais, ele avança. A mulher que está falando toda hora que ela está pronta, que ela é quebrantada, que ela é de Deus. Confronte uma irmã para você ver. Confronte um verdadeiro homem, ele baixa a cabeça. Confronte uma irmã para você ver a briga que você comprou. Aí a irmã vai para o evento de mulheres, mas ela já vem reclamando da roupa da irmã, vai fofocar da cor do batom da outra, está reclamando da decoração, está reclamando do suplá que colocaram na mesa, está reclamando do pregador que colocaram. Por que não chamou uma mulher? Chamou o cara todo esculhambado, velho tatuado? Pode guardar isso. Vai ter irmãs que vai chegar no final do evento, segunda, terça ou quarta, talvez não fale porque eu já estou denunciando. Rapaz, trouxeram aquele pastor velho esculhambado, com a cara toda tatuada. Nunca vi crente desse jeito. Aí a irmã, ouvindo, diz assim: você lembra do que ele pregou? Não, não importa, ele é tatuado. Aí não importa, você está vendo, por coração amargurado, não importa a pérola que se dá. A pessoa está preocupada com vasilhame, com aparência, e não está preocupada com o conteúdo. Porque ela quer continuar sendo vítima. E, irmã, vítimas não protagonizam. Vítimas não trabalham para Deus. Então você tem que escolher: ou você é uma mulher sábia, uma mulher guerreira, uma parceira de Deus, uma mulher virtuosa, como diz Provérbios 31, ou você é uma coitada. Coitadas não se mudam, não mudam nada. Você tem que ser uma Maria. O Espírito Santo convida Maria ao possível apedrejamento com a gravidez miraculosa. Ela estava noiva, prometida em casamento. Se ela contasse aquela história, se José não fosse um homem de Deus com sabedoria, decidindo deixar ela de madrugada, ele ia expor Maria e ela poderia ser morta apedrejada porque está grávida sem casamento. Ela ouve tudo. Lucas capítulo 3, se não me falha a memória. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Não, capítulo 1. Capítulo 1, verso 38. Maria ouve
algo tão complexo, sabe o que ela diz? Que se cumpra em mim segundo as tuas palavras, porque eu sou serva do Senhor. É isso que uma mulher de Deus faz. Ela não se vitimiza, ela não se diminui, porque você não depende do homem que você tem para ser uma mulher de Deus. Você não depende que ele mude, entendeu? Que você com Deus é maioria, quer ele mude, quer não, quer ele mude e você consiga ter uma plenitude, quer Deus tire ele da sua vida, não é ele que define se você é uma mulher, quem define se você é uma mulher é o teu Criador. Mas muitas irmãs gostam da lamúria, elas não querem a mudança, elas querem continuar reclamando do problema. Aí quando essa mulher está chateada, adoecida, ela vai desobedecer 1 Coríntios 7, que diz que o corpo não é mais dela. Obviamente que o corpo do marido também não é mais dele, é o que o texto diz. O texto vai falar sobre relacionamento sexual. Olha, que o marido pague à esposa o que lhe deve, e que a esposa pague ao marido o que lhe deve. Ninguém pode negar ao outro a sexualidade, a não ser de mútuo acordo, para o propósito de oração e rápido, para que o diabo não vos tente por falta de domínio próprio. Meu marido, pastor, gosta de namorar toda hora. A Bíblia está dizendo que ele tem domínio próprio, querendo toda hora, e você não tem domínio próprio, não querendo toda hora. 1 Coríntios 7, pode ler. Aí a esposa faz o seguinte, já está esse caos, aí ela vai pegar a fome, porque é fome, tá? A Bíblia diz que tem os escolhidos, que receberam o batismo do Espírito Santo para ficar sem sexo. Então o solteiro fica momentaneamente sem sexo, mas só quem o Espírito Santo escolhe e batiza vai ficar separado só para Jesus e para a obra do ministério. Sem esse batismo, todo ser humano foi criado para, num dado momento, se relacionar com o sexo como você toma café, almoça e janta. Então o sexo no casamento é uma fome biológica. A esposa precisa ser cuidada pelo marido atencioso e o marido precisa ser cuidado por uma esposa atenciosa. É o que está em 1 Coríntios 7. Se um negar o outro o sexo, o diabo vai entrar. Aí, por exemplo, meu marido tem um amante. É pecado dele, amém? Mas, voltando para o texto, e a gente perguntar para você se você tem um marido que passa fome no leito conjugal, e agora? Porque você e todo mundo vai punir que ele está em adultério. Mas quem vai perguntar se você é uma boa cozinheira matrimonial? Falando da intimidade do casal. Então você deixou seu marido com fome, negociando. Irmã, é duro o que eu vou falar, sabe? Mas quando você pratica a sexualidade com um preço, como que a gente chama isso na sociedade? Prostituição. Você chega para o seu marido, só vai ter se você isso, só vai ter se você aquilo. Qual o nome que a gente dá? Porque se ele está casado com você, ele não paga mais. É direito, obrigado. Como é dele também contigo. Marido crente que se preze tem que cuidar da esposa no prazer dela. Então assim, eu já tratei. Isso que eu estou falando para você, eu falo para os homens. Eu já tratei no meu gabinete pastoral uma esposa que traiu o marido. Na sala do apartamento, no sofá do apartamento. E eu ouvi tudo, ouvi todas as partes, e depois juntei os dois e disse para o marido, olha, o pecado é da sua esposa, a responsabilidade moral é dela, e a responsabilidade espiritual também é dela. Ela pecou contra Deus, antes de pecar contra você. Mas eu ouvi ela. Ela disse que está casada há 10 anos e nunca teve prazer sexual com você. Veio um estranho, entrou na sala do apartamento que você comprou e entregou para sua esposa o que você roubou dela durante 10 anos. Então, você tem o direito de divorciar, porque a Bíblia diz, pela imoralidade sexual e a dureza do coração, você pode dar o divórcio a ela. Mas antes de divorciar, eu queria saber se você é um homem de caráter, para você reconhecer que você colocou a sua esposa no colo de um amante. Você é um homem de Deus? Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Eu aceito. Eu criei o ambiente que levou minha esposa ao pecado. Eu aceito e eu perdoo ela. Estão casados até hoje. Então você está vendo? Que importa? Todo mundo vai dizer adúltera, mas ninguém vai perguntar se o marido é um sonegador do direito que a esposa tem de ter prazer. E vice-versa. Olha, o marido dela é adúltero. Mas pergunta se ela está dando o marido que a Bíblia ordenou ela entregar. É direito.
Uniram e o corpo não é mais nosso. Então preciso cuidar do corpo da Keila, minha esposa, porque o corpo dela é meu corpo. E vice-versa. E o texto diz, para que o diabo não vos tente. Então o diabo é especialista de transformar marido feio em mais ou menos. Mas meu marido tem um amante, pastor, mas você vê como o camarada é estragado de feio. Como é que ele conseguiu ter um amante, um cara esculhambado daquele? Pois é, o diabo é especialista de transformar cara feio em mais ou menos. Principalmente hoje. Antigamente as mulheres, não, tem que ter caráter, ser um bom filho, ser trabalhador. Hoje as irmãs que estão solteiras perguntam, tem dente? Se não for banguelo, já tá no lucro, amém, vamos casar. As irmãs hoje estão cobrando menos, entendeu? Aí seu marido é um homem bom, trabalhador, sabe? Foi para academia, tá com fome. Jezabel foi lá, sabendo que ele tá com fome, ó. O marido que é mais feio ficou mais ou menos. Por quê? A mulher quer o quê? Segurança. Aí seu marido não é lá o Brad Pitt da vida, mas às vezes tem um bom físico, a mulher quer proteção, fala, aquele cara vai me proteger. É trabalhador, a mulher olha e diz, não, vai me prover financeiramente. Está aqui, irmã? Eu vim de Brasília para te chatear, né? Mas agora eu encerro a chateação, tá bom? É o último versículo que a gente vai ler. E é na Bíblia católica. Na Bíblia protestante, a nossa, que tem 66 livros, não tem o que a gente chama de apócrifos, que são os livros que ficaram fora da Bíblia protestante, mas estão na Bíblia católica. E lá na Bíblia católica tem um livro chamado Eclesiástico. Na protestante tem Eclesiastes, na católica tem Eclesiástico. E está escrito um negócio que me assombrou. Então, tantos católicos como evangélicos, a Bíblia dos dois reforçam que a mulher, por ser mulher, não está superior ao homem, que ela tem seus problemas, seus pecados, seus dilemas. E ela precisa obedecer a Deus como qualquer outra. Olha o que está escrito lá, Eclesiástico, capítulo 25, verso 17. A tristeza do coração é uma ferida universal, mas a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga não, porém a chaga do coração. Toda malícia não, porém a malícia da mulher. Toda vingança não, porém a vingança que nos causam os adversários. Toda vingança não, porém a dos nossos inimigos. Não há veneno pior que os da serpente. Não há cólera que vença a cólera da mulher. É melhor viver com um leão ou com um dragão que morar com a mulher maldosa. A malícia de uma mulher perturba-lhe a fisionomia, obscurece-lhe o olhar e transforma até sua pele. Entre seus parentes, olha o que eu disse, queixa-se do marido, e quando o marido ouve, suspira amargamente. Toda malícia é leve, comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim é uma mulher tagarela para um marido pacífico. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices a sua beleza. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia e sua desordem. Se uma mulher tiver o comando, ela se voltará contra o marido. Coração abatido, semblante triste, ferida no coração, eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos languidas, joelhos que se dobram, eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa da mulher que todos nós morremos. No mínimo, reflexão para uma autorresponsabilidade. Você é co-criadora. Meu filho é um problema. Ele está reagindo também ao tipo de mulher que você é. Meu pastor é um problema. Os homens da minha igreja é um problema. Meu marido é um problema. Meu noivo é um problema. Amém? Pode ser? Provavelmente seja. Mas aceite sua responsabilidade de ser criadora. Você é criadora. Você não é um coadjuvante. Você sabe, né, a diferença do coadjuvante e do protagonista. Coadjuvante está atrás da peça, está atrás da cortina. O protagonista está na frente. Você é protagonista. Você está criando junto. Então você tem o casamento que você também construiu. Você também tem a igreja que você construiu. Você também tem a sociedade que você construiu. Você é um ser ativo. Você era um ser coparticipante de tudo
que está à sua volta. Você tem um ambiente de trabalho que você construiu. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de José e Maria, o casal mais abençoado da terra. A mulher mais perfeita ou aperfeiçoada com o coração alinhado que já existiu. Porque se não fosse, tinha sido minha mãe, minha esposa ou você. Foi ela. Então ela é o modelo de como uma mulher obedece a Deus. José, perguntaram para mim, pastor, quem é o cara que você mais gosta da Bíblia no Novo Testamento? Aí todo mundo achou que eu ia dizer Paulo ou Jesus. Jesus não vale porque é o Deus homem, né? Eu disse José. José é o homem mais importante do Novo Testamento. Não escreveu um livro. Paulo escreveu 70% dos livros do Novo Testamento. Mas por que ele é o homem mais importante? Porque um homem em Deus se torna responsável até pelos problemas que ele não cria. José aceita pagar o boleto do problema de Deus. Deus quer salvar o mundo, precisa que o filho dele venha ao mundo através de uma virgem, escolhe a noiva dele como essa virgem e ele diz, eu aceito ser o padrasto da humanidade de Deus. Então José é aquele que abre a porta no Novo Testamento para que tudo acontecesse até nós. Então olha que casal lindo, um homem responsável, que deixa eu concluir aqui, ó. Está escrito, e José, sendo um homem justo, decidiu deixar Maria secretamente. Vamos lá, tá? Estavam noivos, certo? Ela chega e diz, eu estou grávida pelo Espírito Santo. Aí ele decide no coração, de madrugada, pegar as trouxas dele e ir embora. Por quê? Se ele fica e ela está grávida antes do casamento, é sua criança? Não, ela é morta apedrejada. Se ele some, ele está assumindo que era um moleque. Rapaz, o camarada transou antes do casamento, engravidou a moça e fugiu. Olha só o caráter dele. Foi um ato de caráter. Aí o anjo aparece num sonho. O que está concebido no ventre dela é a ação do Espírito Santo. Ele acorda e diz, amém. Num sonho. Quando eu estou confrontando os homens, eu falo assim, ó, num sonho, cara. Você tem igreja, Bíblia de qualquer versão, sabe? Já... Deus, se for o Senhor que chova, choveu. Deus, se for o Senhor que faça sol, fez sol. E tu ainda tá com essa cara de jumento aí sem obedecer o Senhor, cara. Num sonho, José aceita esse problemão. Mas Maria também é uma mulher extraordinária. Aceitou esse perigo. Foi um perigo de vida. Então, se a gente quer famílias melhores, família evangélica plena, eu fecho dizendo, esse casal é o exemplo máximo. A mulher aceita o peso da palavra e o homem aceita o peso da responsabilidade. E um ajuda o outro. Então imagina, José criou Jesus, Maria discipulou Jesus. Então está todo mundo assim, ó, no seu caso, vocês mulheres. Deus, transforma esse marido que eu tenho, ou ser perturbado, transforma esse homem. Ao Espírito Santo. Posso usar você? Não, pode não. Falei para isso eles ontem. Ó Senhor, transforma a mulher que eu tenho. Posso usar você? Não, não pode. Com a mulher também não é diferente. Você quer um marido melhor sem que o Senhor te use. Você quer que uma luz entre pela janela do seu quarto, ilumine a cabeça do seu marido e ele acorda aleluiado. Acorda assim, ó. Aleluia, sou um novo homem. Não vai acontecer. E como que eu vou ter um marido melhor do meu lado? Aproveitando todos os dias as pequenas oportunidades que o Senhor te deu de você criar um ambiente para o seu marido ser melhor. Para eles ontem eu falei assim, ó, como que eu vou ser um marido melhor? Todo dia tem uma pilha de louça para você lavar e conquistar o coração da sua mulher. Todo dia tem uma fralda, se você tem bebê, para trocar. Todo dia ela também está cansada, quer ela trabalhe fora ou dentro. Aí olha que ato heróico, ela se sentiria protegida se você pegar na mão dela e dizer, tá, dormir, vá-se embora, se tranque no quarto que eu vou ficar com esses meninos aqui. Ela vai ali, ó, tocada, mexida. Meu Deus, eu tenho um amigo, eu tenho um parceiro. Imagina, não, meu bem, já pedi a comida, já pedi a pizza, cozinha não, você está cansada. Então eu falei, todo dia tu, homem, tem essa chance. Mas você, mulher, também todo dia tem a chance de, ó, recuar, calar, ter problemas, mas agir com mais sabedoria e não jogar tudo de uma vez só. Entender que não tem louça lavada para sempre, como eu disse. E não criar uma briga porque, sabe, as coisas estão fora do controle. Então, todo dia temos pequenas oportunidades de sabedoria, pequenos milagres. Mas o que nós queremos? Grandes milagres. Você quer um marido transformado.
mas você não quer esse grande milagre através de um acúmulo de pequenos milagres. Jesus Cristo diz que quem destrói a vinha, a raposona ou a raposinha? Então, o que muda tudo não é o grande milagre, porque talvez ele nunca chegue. Talvez o grande milagre é um acúmulo de pequenos milagres, pequenas gentilezas, pequenas concessões. Quando a esposa... Porque eu escrevi um livro, saiu do estoque já, chama Redenção Familiar. Lá eu explico, quem entender primeiro morre. Quem entendeu o que eu estou pregando hoje pela manhã e ontem para os homens? Quem entendeu primeiro? O marido. Então você morre primeiro. E você cria um ambiente para a sua mulher ir. Foi a mulher que entendeu? Ela morre primeiro. Então quem morrer primeiro tem que ceder. E criar um ambiente para o outro também ceder. Então vira uma guerra de pequena gentileza. O marido cede, a esposa fica impactada, ela também vai ceder. Um ato gentil, entendeu? Ele entendeu o cansaço dela, botou ela para dormir, ficou com os meninos. No outro dia tem café na mesa, certeza. Porque já acorda revigorada, grata, aleluiada, sabe? Aí ele, vale a pena. Aí ele naquele dia já vai fazer outro ato de gentileza, que vai incentivar ela a ter outro ato de gentileza, e os pequenos milagres vão formar um grande milagre. Mas está todo mundo querendo grandes milagres sem ser a ferramenta que Deus pode usar. O teu problema, irmã, dorme na tua cama. É o próximo mais próximo, é o inimigo mais próximo. Tá lá assim, ó. Eu falo bem assim, ó, tem que ser muito atribulado para não cumprir a palavra. A palavra manda manda evangelizar o próximo, manda amar o próximo, manda amar o inimigo e manda se submeter ao marido. Então, teu marido é aquele que tu deve se submeter. Teu marido tem dia que é o teu inimigo e o teu marido é o próximo que você ama e evangeliza. Você tem 3 chances. Ou você ganha ele pela submissão, ou você ganha ele pela evangelização, ou você ganha ele amontoando brasa na cabeça do inimigo. Então, se você não conseguir, o problema não está só com ele, não. Está com você também. Aleluia. Fica de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque as tuas filhas se reúnem diante da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para ouvir de ti, para meditar, refletir, ruminar essa palavra, ver o que procede de ti, ver o que de fato é bíblico e tomar providências de santificação. Eu abençoo a vida delas, eu abençoo cada lar aqui representado, cada família representada, cada ministério representado, cada casamento representado. Eu abençoo toda a família e parentela das minhas irmãs. Se elas estão enfrentando problemas, Senhor, em casa, nós oramos para que o poder da Tua palavra e do Teu Espírito visite essas situações e o Teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus, esperamos em Ti, descansamos em Ti e que testemunhos possam surgir a partir da obediência à Tua palavra, hoje com elas e ontem com os nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.